Olá pessoal, olha, estou fazendo essa live aqui para falar da capa da revista Carta Capital, que traz hoje a notícia do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que já é investigado pelo Conselho de Ética. Fui eu que entrei com ação no Conselho de Ética pedindo a investigação do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, porque não sei se vocês lembram, mas quando houve o caso da Pandora Papers, foi uma investigação de jornalistas independentes do mundo inteiro que descobriram o nome de pessoas que tinham contas em paraísos fiscais. E aí aparecia o Roberto Campos Neto com 4 offshores fora do país, uma no Panamá, né? Paulo Guedes também tinha. A partir disso teve uma investigação no Conselho de Ética da Presidência da República. Pasmem, pessoal. O Roberto Campos Neto entrou na Justiça para paralisar uma investigação do Conselho de Ética. Porque todo funcionário tem que apresentar sua declaração, seus bens, seu patrimônio no Conselho de Ética da Presidência da República. Só que eu entrei com uma outra denúncia no Conselho de Ética, porque na última vez que o Roberto Campos Neto teve na Câmara dos Deputados, eu fiz uma pergunta muito objetiva. Eu já sabia que ele tinha fundos offshores. Ajeita aqui, meu filho. Peraí, só um segundo aqui. Eu já sabia que ele tinha fundos offshores. Mas tem outro tipo de fundo, pessoal. Esses fundos são fundos de milionários. Existem os fundos exclusivos aqui. O que é isso? É um dinheiro, para você ter uma ideia, para você abrir um fundo exclusivo desse, você tem que ter mais de 10 milhões nesse fundo. Você tem uma ideia? São 2.500 brasileiros que têm contas nesses fundos exclusivos. E a média de recursos, em cada fundo desse, a média é de 340 milhões de reais que as pessoas têm nesses fundos, né? Então veja, eu fiz uma pergunta para o Roberto Campos Neto se ele tinha fundo exclusivo aqui no Brasil. Ele não respondeu. Eu repeti a pergunta. Ele continuou sem responder. Fiz a pergunta pela 3ª vez. Por ele não ter respondido, eu entrei com a denúncia na Comissão de Ética da Presidência da República, querendo saber se ele tinha fundos exclusivos. Hoje saiu uma matéria, que é capa da Carta Capital, uma matéria muito importante. Nessa matéria, a Carta Capital revela que ele tinha um fundo exclusivo de 12 milhões em 2019, esse fundo cresceu para 30 milhões, e o pior, pessoal, esse fundo era remunerado pela taxa Selic. Ou seja, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros ou mantém a taxa de juros lá em cima, como teve nesse período inteiro, ele estava lucrando mais. Isso é escandaloso. Escandaloso. Essa matéria da Carta Capital, pessoal, infelizmente isso não sai no Estadão, não sai na Rede Globo, só sai na Carta Capital. Eu agora estava dando uma entrevista no ICL do Eduardo Moreira, porque aí esse pessoal tem uma blindagem. E isso não é permitido. No Conselho de Ética tem um código de conduta da alta administração federal. Você não pode ter investimentos numa situação como essa que o presidente do Banco Central, ou seja, ele é o presidente do Banco Central, ele, com a reunião do Copom, define a taxa Selic, ele ganha dinheiro por isso. E o volume de recursos desse fundo, de 30 milhões, eu estou falando em muito dinheiro, pessoal. Eu acho que essa é a chance para a gente afastar esse cara do Banco Central. A gente sabe que esse cara, eu não tenho dúvida, é um sabotador do governo do presidente Lula. Esse cara, ele foi nomeado por Bolsonaro, vocês sabem, ele está ali, ele está querendo atrapalhar o governo do presidente Lula. E ele sabe que se a economia não cresce, fica ruim para a gente. Porque se a economia não cresce, você tem um problema da popularidade. Mexe no óculos aqui. Eu estou pedindo meu filho ajuda aqui, que eu estou segurando 2 celulares.
Se você... Então, ele atua como um elemento, na minha opinião, sabotador, né? Sabotador do governo. E a gente está vendo que a economia nesse terceiro trimestre está dando sinais de retração, porque não tem jeito, né? Então eu queria que vocês ajudassem a compartilhar isso. Esse tema é muito importante. É escandaloso que o presidente do Banco Central ele tenha lucros a partir da remuneração da taxa Selic. Está tudo comprovado. Queria que vocês lessem essa matéria na revista Carta Capital, feita pelo jornalista André Barrocal, né? Hoje o presidente Lula, em Brasília, deu uma entrevista que eu considero muito boa, que ele disse que tem que mexer na meta de resultado primário, não pode ser déficit primário zero, porque a gente não pode cair nesse discurso do mercado e impedir que no próximo ano tenha crescimento. O que essa turma quer, tanto Roberto Campos Neto como essa turma da Faria Lima, esse pessoal do mercado, é que o governo Lula dê errado. Então, eu acho que o presidente Lula fez muito certo. Vocês sabem que eu sempre fui crítico com a história do déficit primário zero. Eu sei que esse é um debate mais econômico, mas porque a gente quer que esse governo do presidente Lula seja exitoso. E para fazer isso, a gente vai ter que acelerar nos investimentos, vai ter que ter PAC. Se a gente mantém esse déficit primário zero, infelizmente, isso vai significar contingenciamento de programas sociais, contingenciamento de obras do PAC, tá? Então, pessoal, é isso. Eu estou fazendo essa live bem rápida hoje. Eu queria que você ajudasse a denunciar esse Roberto Campos Neto. Se a economia está desacelerando nesse terceiro trimestre, é culpa dessa política de juros altos desse cidadão. Então, eu falo para você, a gente tem que continuar a pressão em cima dele. E agora com esse escândalo, que é um escândalo, de ter dinheiro. Você sabe que ele botou dinheiro, ele tinha fundo offshore, esse fundo excluído, só para não pagar imposto. Isso já é imoral, escandaloso. Mas esse caso que foi revelado pela revista Carta Capital de hoje, mostra mais. Mostra crime. Caso de corrupção. Porque um presidente do Banco Central tomar decisões sobre a taxa Selic e ganhar dinheiro com isso não pode. Isso fere o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Tá bom, pessoal? Boa noite. Se puderem compartilhar, nós agradecemos. Bem fraco. Como é que é isso aqui? Bem fraco.